Um poder além do limite. Esse é o novo poder absurdo de Kawaki, que o Amado está prestes a dar a ele. Irá superar até mesmo, cara, o Boruto atual, e por isso que pode acabar sobrando para o Daimon. E qual a extensão do poder de Kawaki, e por que o Daimon? Diferente do Boruto, o Kawaki não é de treinar. As únicas vezes que ele treinou foi quando ainda estava com Jigen, que obrigava ele a ficar mais forte por conta do karma. E no início, quando o moleque apareceu, ele mostrou um estilo de luta incrível, principalmente contra o Garou, que até a animação estava impecável aqui. Isso que seu karma ainda estava progredindo, e o Kawaki já era cheio das marras. Mas ele acabou perdendo a marca, o poder que detestava, e descobriu que na verdade o karma era sua maior arma, o seu maior triunfo, e que sem ela ele era fraco. E o Amado se aproveitou disso, e reconstruiu o karma, dando a Kawaki ao acesso ao poder de Ishiki novamente. No entanto, nem tudo foi mil maravilhas, porque desde o começo o cientista estava manipulando os poderes dele, e mesmo assim o Kawaki conseguiu peitar o Borushiki. Ele de fato iria perder se Boruto não tivesse acordado, mas a luta estava equilibrada, e isso não tem como negar, cara. Mas agora, em Boruto Vortex, até ele usando o karma e os poderes de Ishiki, não dá pega pro Boruto. E nós vimos isso no próprio mangá, quando Uzumaki chegou em Konoha, e o Kawaki foi até ele e chegou usando suas estacas, e não adiantaram nada. O Boruto desviou delas como que fossem kunais e shurikens, e em seguida, o Kawaki, sem acreditar em que seus olhos estavam vendo, ele novamente ataca com as estacas. E enquanto o Boruto se esquivava, o Kawaki se aproximava para atacar com sua garra, mas é nocauteado facilmente. E nesse dia ficou nítido a diferença de poder entre os dois, e que mesmo com o Kawaki mandando os cubos e pilares gigantes para cima dele, e entrando na sua transformação e ficando mais rápido, não seria palha pro Boruto. Uzumaki não só ficou mais forte, como nem precisa do poder do Momoshiki para bater no moleque, o que antes precisava. E se o Kawaki não teve nem poder para derrotar o Boruto, contra o Jura ele seria humilhado para valer, afinal até contra o Koji o Kawaki não estava abusando, pois se passaram 3 anos e ele nem foi atrás do Koji, então de fato ele não tinha poder suficiente para destruir o Koji. E só em Boruto Vortex ele foi humilhado 3 vezes, por um Garra Suja controlado pelo Descaldas, pelo Jura e contra o Boruto. Isso fez o moleque perceber que precisaria de mais poder se quisesse derrotar seus oponentes, Boruto, Koji, o Shinjus, que no caso também o Jura, e as ameaças futuras. Mas quem resolveu esse problema para ele foi o próprio Boruto, que decidiu contar para o moleque que o Amado estava manipulando suas habilidades. E por que o Boruto contou para Kawaki? Não seria mais fácil ele deixar ele fraco como está, para conseguir lidar com ele no futuro? De fato, essa seria a decisão correta, se não existisse uma ameaça mais perigosa que Koji e Kawaki, um monstro com poder tão absurdo que nem mesmo Boruto tendo superado o Sasuke não derrotaria. E sabendo disso e do futuro, ele decidiu deixar o Kawaki mais forte para ajudar ele a derrotar o Shinjus, pois o único até o momento com um poder sinistro que pode lutar lado a lado com ele é o Kawaki, que possui os poderes de Ishiki, porém estavam sendo limitados pelo Amado. E quando falamos no limitador de Kawaki, não é igual ao de Koji, não é destravado ali por um código. O que o Amado fez foi aumentar e muito a capacidade regenerativa dele, ao ponto do Kawaki ser quase que imortal. E por que o Amado faria isso? Bom, como o próprio cientista disse, ele tinha medo do Kawaki morrer porque assim perderia sua filha também, que está na marca do moleque. Por isso ele levou para além do limite a habilidade defensiva dele. E se o cientista modifica para o Kawaki ter uma resistência em uma parte, a outra fica vulnerável. O Kawaki não pode ter os dois, como regeneração além do limite e também habilidades de ataque além do limite. Então, quando o cientista deu o karma pro Kawaki de volta, ele tinha planejado tudo para ele não morrer. Tanto que o Kawaki levou o próprio ataque em cheio, que ele tinha usado para pulverizar o Koji, que puxou até o Daimon para refletir o ataque dele, pois era uma energia absurda que estava sendo liberada ali. E mesmo assim, o Kawaki recebendo o ataque, o máximo que aconteceu foi que desmaiou e só acordou em Konoha. Mas se não fosse sua regeneração, ele teria morrido pelo próprio ataque. Porém, ele só superou o Koji na época, porque depois o cara do Karma Branco conseguiu remover seu limitador e voltou com sua energia total. E mudou até a cor do cabelo, cara, que antes era ruivo, depois virou albino. A pergunta é, será que tem ligação com o Karma Branco da aparência do Koji? E se tiver, isso significa que o karma dele influencia na sua forma física? Que não seria nada normal, cara. E falando no Koji, o mesmo que aconteceu com ele pode estar prestes a acontecer com o Kawaki. Se o moleque tiver a mesma atitude do Koji, a humilhação vai se repetir por conta do Daimon. Da primeira vez, o Kawaki tentou enfrentar o pirralho. Não só seus bastões foram pegos facilmente pela boca dele, como o Daimon socou ele e o Kawaki desmaiou. Já o Koji, na época que foi até pra Konoha e pegou o Amado,
fez remover seu limitador, deixou o poder subir a cabeça e sua arrogância passou do limite, quando não só desobedeceu às ordens da Ada, que disse que não era para matar o amado e mesmo assim ele conseguiu ir contra o charme dela e ia dar um fim no cientista, e até disse que ela não tinha o direito de negar para ele de matar o amado. Então Daimon precisou interferir. Nessa hora, a arrogância do Code ao achar que sem limitador ele era mais forte, foi na verdade a sua mais pura humilhação. Lutou contra o Daimon e nem sequer conseguiu tocar no pirralho, mesmo o Bug explicando como funcionava a habilidade dele. O moleque solou o Code não apenas com sua técnica de reflexão, mas até no taijutsu e força bruta deixou ele no chinelo. E novamente, essa mesma humilhação pode se repetir se o Kimoto decidir dar uma aquecida nas coisas entre o Kawaki e o Daimon, porque o amado está prestes a modificar o Kawaki. A extensão de seu poder será absurda, pois ele vai ajustar sua capacidade de ataque para além do limite. Isso significa que o moleque vai ficar ainda mais forte que o Code, esse que foi solado pelo Daimon, cara. As estacas do Kawaki devem ficar ainda mais velozes, talvez na mesma velocidade que as Daishiki. Os ataques do Kawaki devem ficar também mais pesados, e tanto a sua velocidade como a sua reflexão de desviar de ataques estarão aguçadas, porque o amado vai ajustar para usar o poder ao máximo de Shiki, e ainda além disso. Então nos próximos capítulos de Boruto, teremos Kawaki acima do seu auge. Mas por qual motivo ele atacaria o Daimon? Cara, a resposta mais simples e direta não é para tentar destruir o moleque, mas sim para testar o seu novo poder. Testar o quão forte ele ficou. Afinal, até o momento, o Daimon tira onda com a cara do Kawaki. Ele não faz nada porque sabe que apanha e nem sequer manda o pirralho calar a boca. E convenhamos, né galera? Quem não queria ver um capítulo do Kawaki contra o Daimon? Mesmo que ele perca, seria interessante, porque se ele vai ficar ainda mais forte que o Code, que o Daimon solou facilmente, pode ser que o Kawaki consiga pelo menos trocar alguns golpes por mais um tempo contra o Daimon. Mas ele pode ser humilhado justo quando ficou ainda mais forte. Afinal, se ele vai ficar absurdamente poderoso, seria bem a cara dele de atacar o Daimon para testar seu novo poder. E se o pirralho levasse pelo menos um soco, isso já mostraria que o Kawaki ficou muito apelão. O que na moral, cara, se o Kawaki com poder além do limite, ajustado pelo amado, não acertasse um golpe sequer no Daimon, isso significaria que o poder do pirralho é o dobro de Shiki e Naruto no modo Baryon, porque do Jura deve ser, afinal precisa do Boruto com Kawaki no auge para lutar contra ele. E segundo o Kashin Koji, se o Jura ficar sério, ninguém vence ele. O Jura até entendo, pois ele é a própria personificação do 10 Caudas. Agora o Daimon, isso significaria que o pirralho tem muito mais de Shibai do que qualquer outro cyborg que o amado modificou. Afinal, até sentir o tremor do planeta e entender como a Rasengan funcionava, mesmo sem nem ver o Boruto, o Daimon conseguiu. De fato, o pirralho esconde seu real poder. E na sua opinião, o Kawaki pode atacar o Daimon para testar seu novo poder? E imagina se além disso, o Bug aparecesse na hora, e o Daimon e o Kawaki prestes a lutar, e o Shinjuma Mushi chegasse para devorar a Ada. Logicamente, o Kawaki não daria a mínima, e o Daimon é quem teria que cuidar dele. O que faz todo sentido até agora, Momoshi não ter ido atrás da Ada. O Kimoto deve estar segurando essa batalha porque será o Daimon quem vai lutar. Pois, diferente de todos os Oshinjus, o velhote aqui é o único que até agora não foi atrás do seu alvo. Então, quem sabe poderemos estar vendo isso nos próximos capítulos. E a respeito do Kawaki usar o Daimon para testar o seu poder, pra mim seria bem a cara dele mesmo, pois assim veria o quão forte ele ficou antes de lutar contra o Jura. Mas não seria uma luta pra valer, porque seria um teste. Ou seja, a gente não veria toda a extensão do poder dele. Até porque é essa maneira que o Kimoto usaria para não revelar de cara o que o Kawaki pode fazer, com seu poder de ataque além do limite. Pois se o Kawaki atacar o Daimon com as estacas e ele não segurar elas, e acabar fazendo uma expressão ali de surpreso, isso significaria que as estacas ficaram ainda mais rápidas, ao ponto de nem ele conseguir reagir a elas, a não ser desviar, porque da primeira vez ele segurou elas com a boca, cara. E em seguida tivesse ali que desviar do voador do Kawaki também, pra acertar ele com a sua força bruta. Sério, mesmo que seja apenas alguns painéis de trocações de golpes, eu quero muito ver os dois entrando ali na segunda rodada. Assim como o Boruto, que seria insano ver ele enfrentando o Daimon. Afinal, isso vai acontecer uma hora, pois o próprio pirralho disse pra ele ficar mais forte, porque ele quer lutar com o Boruto. Por isso espero ver também o Kawaki contra o Daimon. Mas e você, o que acha disso? E o quão forte o Kawaki vai ficar? Comente sua opinião, porque chegamos no final de mais um vídeo. Então até os próximos conteúdos, valeu, fui!